Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Muniz. Estamos dando sequência à nossa quarta videoaula relacionada ao módulo de banco de dados avançado do curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O foco dessa teleaula é relacionado a desempenho, recuperação e análise de modelagem de banco de dados em relação à normalização. Vamos falar agora sobre recuperação de dados, ou backups. Saibam que, para garantir a disponibilidade dos dados de um banco de dados, é importante que saiba o que é uma recuperação de dados, ou backup, quais são os tipos e quando utilizar cada um deles. Nesta sequência de slides, veremos em detalhes cada um deles. Todo e qualquer sistema está suscetível a falhas. E o banco de dados, por ser também um sistema, ele também deve ter possibilidades técnicas de poder ser recuperado ao seu estado atual sem perder informações. Porque vocês sabem, hoje em dia, as organizações acreditam que os dados armazenados têm um valor muito alto. Então, a perda desses dados é crítico para o negócio. Então, técnicas de backup são procedimentos que são realizados para criar um dump ou uma extração de um conjunto de dados e armazená-los em um outro lugar ou em um outro tipo de mídia, um CD, um DVD, uma fita, gravar na nuvem ou em outros servidores, fazendo com que você tenha uma extração armazenada em uma mídia alternativa. Há duas formas de recuperação de dados, de realizar a recuperação dos dados, ou seja, realizar backups. Pode ser feito um backup físico ou um backup lógico. E, em caso de falha, tem algumas técnicas que um sistema gerenciador de banco de dados pode realizar. Tem o update adiado. Não atualiza fisicamente o banco de dados até que a transação atinja um ponto de confirmação, ou seja, um commit ou um rollback. Até atingir esse ponto de confirmação, todas as transações são registradas na área de trabalho, ou um buffer em memória do sistema gerenciador de banco de dados. No mesmo momento, as transações também são registradas no log de banco de dados. Então, ele só é gravado fisicamente no banco de dados, ou seja, ele transfere do log para o HD do servidor de banco de dados quando o commit é realizado. Fora isso, todos os dados ficam em memória do servidor. E caso tenha algum problema, o que foi da memória é perdido, porque a memória é em tempo que o servidor está disponível. Porém, o log é um arquivo que fica dentro do sistema gerenciador de banco de dados que dá suporte a esses tipos de update adiado, que é uma técnica que um dos sistemas gerenciadores de banco de dados podem utilizar. E tem o update imediato. Nesse tipo de técnica, o banco de dados, para ser atualizado, ele realiza algumas operações antes que ele alcance o seu ponto de confirmação. Ou seja, ele já faz a atualização diretamente na tabela base e não na memória e nem no log, como é feita da forma do update adiado. Então, dessa forma, para garantir que você consiga, armazenar as informações no disco, elas também devem ser feitas na tela de log, no arquivo de log. Então, você precisa de configurar isso dentro do seu sistema gerenciador de banco de dados. Que por mais que você utilize o update imediato, você ainda pode configurar para que ele ainda grave uma cópia no arquivo de log. O banco de dados ele pode ser atualizado por algumas operações, até que ele alcance esse ponto de confirmação. Nós devemos garantir que qualquer alteração, os dados também sejam armazenados no log. E com as técnicas anteriores, tem duas formas de você realizar essas operações. O undo, no caso
do update adiado, essa operação nunca vai ser realizada. E no redo, caso uma transação falhe antes de ele atingir um ponto de confirmação, ele não terá ainda alterado as informações no disco. E ele apenas escreverá no log. Neste caso, o processamento de redo ele irá verificar os dados que estiverem no log, para então tentar registrar novamente no disco. Vamos falar agora sobre backup físico. O backup físico é uma técnica que você pode criar para garantir que você tenha uma cópia de segurança do sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, do dicionário de dados. Tudo bem? Então, um sistema gerenciador de banco de dados, quando ele é instalado em um servidor, ele disponibiliza de uma série de arquivos e estruturas que fazem com que o banco de dados funcione. Como no Oracle Database ele utiliza os data files, archive logs e os control files. Os data files são os arquivos que internamente é dado o nome de tabelas. Então, são arquivos que guardam informações como se fossem as tabelas que nós vemos visualmente dentro de um banco de dados. Os archive logs são os arquivos de logs que nós vimos nos slides anteriores, que guardam as operações em arquivos de logs, para que caso for necessário recuperá-los, ele busca os comandos que foram realizados e armazenados nos arquivos de log. E os control files são os arquivos que guardam informações sobre as estruturas de banco de dados que tem lá dentro. Procedures, funções, índices, particionamentos, tabelas, colunas, usuários e outras informações. Certo? Então essas são as formas que um banco de dados, no caso o Oracle, utiliza para funcionar. Há a possibilidade de algum desses arquivos, dos que eu falei, data files, archive logs ou control files, sejam corrompidos por algum motivo. Uma falha de disco, um erro de configuração, né? Uma falha interna, né? Um bug do sistema, e tem diversas possibilidades. E faz com que estes arquivos parem de funcionar. Uma vez eles parando de funcionar, o banco de dados acaba não iniciando os seus serviços, porque ele vê que algum desses arquivos está com problemas. E aí, para você não ter como acessar esse banco de dados, você pode fazer um backup destes arquivos, ou de data files, ou de archive logs, ou dos control files. Certo? E aí, caso tenha algum corrompimento desses arquivos, você pode recuperar arquivos destes tipos de forma manual, esporádica. E aí o banco de dados, uma vez tendo esses arquivos recuperados, o serviço do banco de dados consegue ser reativado. O backup físico permite algumas ideias, algumas interfaces que você consegue copiar esses arquivos, tipo criar um zip, e aí guardar em outro local. Outras formas de backups que você pode fazer. Tem o backup consistente, que é o cold backup, que deve ser feito sempre com o banco de dados desligado, ou seja, com os serviços desativados. Ou o backup inconsistente, ou hot backup, que no caso aí ele pode ser feito de forma online, com o banco de dados em funcionamento, porque ele utiliza o conceito de transações e log. No Oracle Database, vocês podem utilizar um backup físico, fazer um backup físico, no caso, utilizando um aplico chamado RMAN, que é o Recovery Manager, através de alguns comandos, como begin e end. Temos também o backup lógico. O backup lógico já não faz backups dos arquivos de controle, log e os data files. O backup lógico ele faz uma exportação do conteúdo de uma ou mais tabelas. Então, diferentemente de um backup físico, o lógico atua sobre um banco de dados ou um esquema específico. Esse tipo de backup ele faz um export de uma estrutura de uma ou mais tabelas, incluindo restrições de integridade e os dados existentes naquela tabela ou naquele conjunto de tabelas naquele exato momento. Então, o backup lógico é útil para você copiar um conjunto de dados de algumas tabelas, caso haja algum problema, como por exemplo uma deleção incorreta
uma atualização incorreta ou uma inclusão de um conjunto de registros de forma incorreta, você pode desfazer essas inclusões, alterações ou deleções utilizando um recover de linhas que foram exportadas de uma tabela. Para realizar um backup lógico, você tem algumas possibilidades de fazê-lo através de IDEs do Oracle, como por exemplo o Toad, SQL Developer, ou através até do Export Database, que é um comando que você executa de dentro da interface de linha de comando do banco de dados Oracle. E através desses comandos, você utiliza o utilitário chamado exp para exportar e o imp para importar. Pelo SQL Developer, que é uma das IDEs que o banco de dados Oracle permite utilizar, você primeiro precisa de se conectar no banco de dados de forma normal. Aí você pode ir no menu Ferramentas, Tools, escolher Exportação de banco de dados ou Export Database. E aí preencher o wizard, ou seja, a telinha de passo a passo, do que você quer exportar, quais são as tabelas que você quer que exporte, quais são os tipos de dados ou os filtros que você quer delimitar as suas exportações. Ou através do exp, que é o utilitário exp, que você pode utilizar através da interface de linha de comandos do Oracle, você precisa de utilizar como parâmetro o nome do usuário do banco de dados, a senha daquele usuário, qual é o esquema ou a instância de instalação do banco de dados e qual é o nome do arquivo e o local onde você quer salvar. Então, no caso, para eu exportar, por exemplo, o banco de dados inteiro de um usuário aluno, eu escrevo o comando exp de export, aluno barra a senha, arroba o nome do banco de dados, da instância, dbfacet no caso ali, e file igual, aí o endereço e o nome do arquivo, c2 pontos, underline, desculpa, barra, oracle dump, aluno.dmp, ou seja, ele vai criar um arquivo .dmp na unidade C, na raiz da unidade C. E tem um parâmetro chamado full igual a y, quer dizer que eu vou fazer a cópia lógica de todo o conteúdo daquele banco de dados onde aquele usuário aluno tem acesso, de todas as tabelas. Tudo bem? Ou você pode exportar dados de uma tabela específica, por exemplo, a tabela em empresas, com o comando exp aluno barra a senha, arroba o nome do banco de dados, file igual o nome do arquivo e o local onde deve ser salvo, tables, abre parênteses, empresa. Tudo bem? Nesse caso, o parênteses são o nome das tabelas que você precisa ou que você deseja exportar. Para importar, você pode utilizar o comando imp, que no caso ele conecta no banco de dados e faz a importação de um conteúdo que tenha em um arquivo que foi exportado previamente. Então, para importar todos os objetos que foram exportados anteriormente do usuário aluno, vocês usam o comando imp aluno barra a senha, arroba o nome da instância, file igual onde o arquivo que foi exportado está e qual é o nome dele, full igual a y. Ele vai importar todo o conteúdo que foi exportado de forma lógica para o usuário aluno naquele banco de dados dbfacet. E para exportar uma tabela específica, você coloca o comando imp aluno barra senha, arroba o nome da instância, file, o nome do local e quais são as tabelas que você quer. Tables igual empresa. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Qualquer dúvidas, é só vocês me procurarem nos fóruns e chats do Collaborate, na semana ao qual teremos a nossa aula. E fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham ao assistir esses vídeos ou ao realizar as tarefas. Em relação às referências utilizadas para esta e outras aulas que forem disponibilizadas para vocês neste módulo são o livro Princípios de Sistemas de Bancos de Dados Distribuídos, da editora Campos, no ano 2001,
o livro Sistemas de Bancos de Dados, da editora Pearson, ano 2011. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados, da editora Campus, ano 2004. E o livro Sistema de Banco de Dados, da editora Campus, no ano 2012. Estes são os livros que foram disponibilizados para vocês, aí, caso vocês queiram consultar. Grande parte deles está disponível na biblioteca virtual da Universidade Metodista ou através de livrarias físicas ou online que vocês podem comprar esses livros caso queiram ampliar os seus conhecimentos. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e nos vemos na próxima teleaula. Um grande abraço e até já já!